Olá, tudo bem? Bem-vindo ao grupo de comunicação Gazeta Popular. Hoje, a nossa entrevistada é a vereadora Malu Fernandes. Ela é vereadora do município de Mogi das Cruzes e é candidata a deputada estadual. Malu, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Como é que tá aí essa campanha, essa caminhada para a campanha de deputado estadual? Muito obrigada, Douglas, pelo convite. Tá muito animada, feliz. A gente tem um propósito muito grande de poder servir as pessoas. E a nossa campanha é uma alternativa para os eleitores, não só do Alto Tietê, mas de todo o estado de São Paulo, de votarem uma candidata jovem, da renovação, que já mostrou que sabe fazer a mudança. Então, para deputada estadual, nessa eleição, vote 22010 Malu Fernandes. Tá preparada? Pode perguntar de tudo, Malu? Pode perguntar de tudo. Então vamos lá. Malu, vamos começar. Quem é Malu Fernandes? Se defina você. Olha, Douglas, a Malu Fernandes é uma jovem de 26 anos, neta da Dona Florinda, e isso diz muito sobre a minha trajetória. A minha avó veio da Bahia, como muitas pessoas que vêm de lá para cá, para São Paulo, buscar construir a sua trajetória. E ela criou seus 17 filhos praticamente sozinha, né? E eu fui criada por ela durante a minha infância, junto com a minha mãe. Então, ela me ensinou muito sobre fé e sobre coragem. E para a mulher estar aqui hoje como candidata a deputada estadual, isso exige muita coragem. Então, isso me define muito como pessoa. E essa perspectiva de que a gente está aqui nessa terra, nesse momento, para poder fazer a diferença. Então, eu me movo por um propósito, que é poder servir e fazer a diferença na vida das pessoas. E eu entendo que a gestão pública, que a política é a melhor ferramenta para isso. Tanto é que desde os meus 16 anos eu venho me preparando para um momento como esse, em que eu posso usar minha voz para representar as pessoas. Aproveitando, como que a Malu surgiu na política? A Malu surgiu lá no Grêmio Estudantil da Escola Dr. Deodato Wertheimer, uma escola estadual, escola pública, ali que eu fui formada e eu fui forjada para exercer essa liderança. Eu comecei a trabalhar ali com os projetos sociais da juventude, a me interessar pela política e muitas vezes a gente olhava para a política naquele contexto e não se identificava, até porque são poucas pessoas, são poucos jovens, são poucas mulheres sentadas nessa cadeira no legislativo. E isso começou a me incomodar, porque a política precisa ter a cara de pessoas comuns, a política precisa ser um retrato da sociedade. Então, as mulheres precisam ocupar esse espaço, os jovens precisam ocupar esse espaço. E aí, ali no Grêmio Estudantil começou essa sementinha. E eu me formei em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, consegui uma bolsa 100%, porque eu sempre tive uma percepção de que a gente precisa se preparar, é importante se preparar para entrar na política, né? Tem gente que entra por indicação Sim. familiar, por indicação partidária, e eu entrei na política por uma vocação e busquei me preparar para isso. Então, eu sou formada em administração pública e também tenho mestrado em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, de lá começou essa trajetória no movimento estudantil, envolvimento com as igrejas também, que exercem um papel fundamental na nossa sociedade e também na causa das mulheres. Agora conta para nós como que foi a primeira campanha para vereador. Como que surgiu isso aí? Quem convidou? Onde que você foi procurar? Bom, eu já tinha, né, um pouco dessa ambição quando eu era mais nova e em 2020 a gente se posicionou, eu me posicionei como candidata pelo Partido Solidariedade na época, né, que era um partido que estava apostando na renovação. Então, uma conjuntura política de Mogi das Cruzes que pedia renovação política. E graças a Deus meu nome foi selecionado, foi escolhido por 1.648 eleitores na primeira campanha. Na primeira campanha você teve quantos votos? 1.648. Que legal. E na segunda teve quantos? Tive 5.089. Legal, então volta lá da primeira campanha. Vamos A lá. primeira campanha foi aquele movimento bem orgânico mesmo, de muitos amigos voluntários. A minha campanha foi uma das mais baratas de Mogi. Eu gastei R$ 5.000 na legal. eleição, porque a gente tinha um engajamento muito grande nas redes sociais, as pessoas acreditando e pedindo uma renovação de fato, né? Então, não é aquela coisa de alguém que chega caindo de paraquedas, tentando surfar em algum discurso. Eu já tinha um trabalho, né? Então, já tinha um trabalho com o movimento, com as igrejas, com os projetos sociais, e as pessoas entenderam que fazia sentido votar na gente até para dar mais suporte para esse propósito que a gente já carrega, então, desde os 16 anos. E a gente foi fazendo esse trabalho até ser reeleita aí a mais votada em 2024. É muito bacana você ficar com a gente,
porque tudo isso que a Malu tá falando é muito verdade. Quem conhece essa menina sabe o quanto ela é preparada e o quanto de projetos ela traz em benefícios para a cidade. Diferentemente de a pessoa que é vereadora aí vários mandatos e fica lá na cadeira. E essa entrevista vai ser bem bacana que você vai ficar sabendo tudo da história dessa menina. Malu, posso chamar de menina, né? Porque Pode. 26 anos. Ô, Malu, aí depois a gente vai voltar, mas aí primeiro mandato 1.648 E votos. como que se deu de 1.600 para a vereadora mais votada? Não tem resposta melhor do que o trabalho, Douglas. A gente sempre, eu falo a gente, né, com o nosso grupo, é um time que tá por trás. Então, nós sempre trabalhamos muito com causas bem definidas. Então, eu sempre fui uma pessoa direcionada por causas. Então, a gente tem a causa da educação, né, que toca o coração das mães, que se preocupam diariamente com a educação dos seus filhos. A gente tem a causa da juventude, né? Hoje eu sou a representante da juventude na Câmara Municipal e eu quero agora ser representante na Alesp. A questão das mulheres, somos poucas mulheres dentro da política e a gente sempre teve um gabinete muito focado em trabalhar com a verdade. Então, muitas pessoas esperam milagres dos políticos, esperam soluções fáceis e eu nunca prometi isso. Eu sempre fui muito transparente em dizer o que está ao nosso alcance a gente vai fazer, o que não está a gente pode até orientar os caminhos, mas de dizer a verdade, né? Então eu sempre trabalhei nessa perspectiva e de muito trabalho, porque muita gente acaba elegendo e fala, eu vi isso na Câmara quando eu cheguei, né? Alguns vereadores mais antigos falando assim, olha, não precisa ter tanto fôlego agora no começo, guarda para o final, porque a maioria dos eleitores só lembra do último ano. Eu ouvi esse conselho, mas eu optei por não segui-lo, porque para mim política é vocação. Então sempre foi muito nessa perspectiva de proximidade com as pessoas, de dar retorno sobre os pedidos, sobre as demandas e acredito que isso tenha feito diferença para nossa eleição. Legal, seu gabinete é muito forte, né? Tem a Nenci Muito lá, forte. minha amiga, esposa do Humberto, e ela já trabalhava bem com outro vereador, né? E com você lá, tá arrebentando. Então, eu acho que o gabinete é o pilar, né? Muito importante. Nós temos pessoas competentes no meu gabinete, pessoas que são preparadas e que, o principal, sabem se relacionar com o público. Porque política, Douglas, para mim é relacionamento. Então, quando uma pessoa tem uma demanda, tem algum problema no seu bairro, ou até mesmo no posto de saúde, na escola, a primeira pessoa que esse munícipe, né, vai procurar é o gabinete de um vereador, de uma vereadora. Então, a gente tem que saber ouvir. Né, eu aprendi muito nesses 6 anos que política é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. É muito mais sobre escutar as pessoas do que ter discursos prontos, do que ter as melhores narrativas ali dentro do plenário. É sobre colocar mesmo o cidadão no protagonismo. E é isso que a gente tem feito. Bora lá. Primeiro mandato, chegou na Câmara nova. Como é que foi esse início? Olha, no começo foi um pouco desafiante, né? Porque, primeiro que para mim, né, eu entender um pouco de fato como seria a Câmara Municipal, a gente vem com uma expectativa e a prática é totalmente diferente. São muitas burocracias, são muitos dilemas. Do ponto de vista de relacionamento com os vereadores, no começo, obviamente, houve alguns estranhamentos, até porque é uma dinâmica diferente, né? É um posicionamento diferente quando você coloca uma jovem ali dentro, não com preconceito com os outros parlamentares, mas que vem de uma geração com uma outra perspectiva. Mas graças a Deus a gente foi construindo esse respeito lá dentro. Então tem vereadores ali, eu sempre cito o exemplo do Pedro Comura, que ele está no 10º mandato. Legal. Né? A gente podia, nós dois podíamos ser antagonistas um do outro, porque eu venho com esse discurso da renovação, da juventude, mas eu respeito muito ele, eu sei que é um vereador que entrega para a cidade e ele me respeita. E a gente aprende um com o outro. Então eu acho importante isso, independente da sigla partidária, da ideologia, manter o respeito, porque se cada um que tá ali foi eleito, é porque representa uma parcela da população. E assim a gente tem seguido. E a Malu na Câmara de Vereadores, assim que assumiu o primeiro mandato, e a Malu de hoje, qual que é a diferença? A diferença é o pragmatismo, né? Que a gente tem que aprender a construir e a entender, porque eu era aquela vereadora que tinha um discurso pronto e montado para toda a sessão, eu tinha um projeto de lei para cada sessão,
né? Fazia muitas audiências nesse sentido, e como eu falei para você, eu fui entendendo que a política é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Então, hoje eu tenho muito mais pragmatismo, hoje é diferente, né? Hoje tem um problema na cidade, eu entendo que nem tudo eu posso apresentar, que existe um caminho, que Legal, existe articulação, né? Então, é legal. importante nessa eleição as pessoas olharem para isso, porque tem muitos políticos que querem aparecer nas redes sociais, fazendo discurso polêmico, vídeo viralizado, mas e na hora do trabalho? A gente não vê esse resultado. E é disso que eu fui buscando me aperfeiçoar nos últimos 6 anos. Não ter um mandato só de discurso bonito, de falas fáceis, mas que de fato entrega resultado para a população. Esses mais de 5.000 votos do segundo mandato, ele teve algum colégio eleitoral que teve mais ou foi toda a cidadão que você teve mais votos? Nosso voto é muito pulverizado, né? Então, porque a gente tem um trabalho de causa, então que acaba atingindo toda a cidade de Mogi das Cruzes. Mas tem um voto que me emociona muito, que é o voto do Novo Horizonte, que é um bairro que fica na divisa de Mogi das Cruzes, porque em termos de percentual, eu fui a vereadora mais votada nessa escola, ali dentro do bairro do Novo Horizonte. Na verdade, são duas escolas. Por quê? Porque nós conseguimos realizar ali uma obra, uma entrega Que legal. de fato, né? Então, eu consegui articular mais de R$ 1 milhão em emenda para poder revitalizar uma área de muita vulnerabilidade social, entregar uma praça para a primeira infância e uma reforma numa quadra esportiva. Que De um legal. bairro, Douglas, que eu comecei a minha trajetória. Então, eu comecei a fazer um trabalho voluntário ali com alguns amigos. Eu entendi, né, que muitas pessoas não tinham a atenção do poder público e aquilo ali me chamou para a política. E aí, quando a gente consegue assumir esse papel como vereadora, eu faço essa articulação, entrego esse resultado e aí o resultado eleitoral vem também. Que legal, que legal. Eu faço questão de não trazer nada anotado, de estudar antes, porque a gente tem que estudar antes, né? Ainda mais eu já conheço bastante, mas a gente tem que estudar um pouco o entrevistado. Mas eu não trago nada anotado, porque eu quero que o entrevistado fale. Mas você tem lá uma tabelinha de emendas, de processos, de PL. Conta para nós aí quantas você já fez aí, leis. Legal. Bom, nesses 6 anos, nós já articulamos mais de 2,5 milhões de recursos para Mogi. E quando eu falo de emendas, é muito importante, né? Eu sempre coloco essa narrativa, que muita gente fala de recurso. Enviei tantos para a cidade e tal. E eu quero entender, é importante o eleitor perguntar o que isso se converte na prática. Então, falando desses 2,5 milhões, nós entregamos 1,5 milhão para o Novo Horizonte, então, que teve essas entregas que eu acabei de citar, né? Revitalização de uma área de mais de 100 famílias, reforma da quadra, entrega de uma praça da primeira infância. Nós tivemos também 313 mil dedicados para a saúde, para ajudar na questão dos exames, cirurgias. Nós tivemos 450 mil dedicados para a construção do canil da Guarda Municipal. Que legal. A gente teve essa entrega que eu adoro falar sobre ela, porque hoje nós temos alguns cães ajudando a Guarda Municipal nas suas operações, né? E hoje a gente tem um canil próprio de treinamento desses cães, né? Que são os nossos agentes de segurança. E isso graças a uma articulação do nosso mandato. Agora, mais recente, conseguimos 350 mil para tratar cirurgias de endometriose na nossa cidade. Então, muitas mulheres sofrem com endometriose. É uma doença que acaba tornando a rotina das mulheres muito difícil, né? Muito exaustiva, muito incapacitante. E hoje a gente está falando um pouco mais sobre isso. Então, hoje a gente tem uma emenda dedicada. Inclusive, eu acabei de voltar de Brasília, faz 2 semanas que nós voltamos de Brasília, porque eu fui ali falar sobre isso, né? Sobre como os municípios podem ser apoiados pelo governo federal para tratar sobre esse tema que atinge tantas mulheres. Então, sobre emendas é isso. Malu, você consegue explicar para nós o que especificamente é a endometriose? É uma doença que atinge muitas mulheres, né? Então, muita gente se confunde achando que tem a ver com as cólicas menstruais. E não necessariamente, né? Então, é uma dor que a pessoa, ela sente muito, as mulheres sentem muito, e que a cada 10 mulheres, mais ou menos 7
têm um pouco desse diagnóstico e algumas levam anos para poder descobrir. Então, é uma dor extremamente limitante para a mulher, que impede ela de trabalhar, de ter uma produtividade melhor e que a gente fala pouco sobre isso. E a gente tem apresentado algumas iniciativas. Então, primeiro foi a emenda para ajudar nas cirurgias e também apresentei um projeto para implementar fisioterapia pélvica nas unidades de saúde, que é uma metodologia de tratamento para essas mulheres. Então, provavelmente você já deve ter conhecido alguma mulher que reclame muito sobre cólica no ambiente de trabalho. E tem gente que acha que é exagero, principalmente os homens, né? Fala, nossa, que exagero. Mas não é. Ter fortes dores de cólica não é normal. Então, a gente tem falado sobre isso no nosso mandato. 2 polos no seu mandato que eu acho fantástico. Uma é o Jump. É Jump? Isso. Conta pra nós. O Jump é um programa de formação de liderança e cidadania para a juventude. Mas a gente acaba até abrindo portas para pessoas além de 29 anos. O Jump é um programa que eu criei justamente para a gente trazer educação política para as pessoas, Douglas. A gente tem percebido um aumento significativo das pessoas com interesse na política. Né? Então, eu lembro que quando eu era mais nova, estava na época da escola, as pessoas falavam que eu era uma exceção por gostar de política. Hoje isso está mais normalizado. As pessoas falam, dão opinião, né, se posicionam sobre assuntos, mas na maioria das vezes não tem ali um conhecimento aprofundado sobre as ideologias, sobre como que funciona, qual que é o papel dos vereadores, qual que é o papel dos deputados, qual que é o papel de quem está no executivo. Eu vejo isso na prática como vereadora. Tem muitas pessoas que acabam solicitando o nosso apoio com uma expectativa de funções que se trata da prefeitura, que funções que se tratam dos deputados federais ou até mesmo de governador. Então, o Jump, ele nasce disso, para trazer um pouco mais de clareza sobre como funciona a política, para que as pessoas possam se posicionar melhor, né, possam construir ali seus ideais, suas perspectivas e, principalmente, a gente traz valores democráticos, porque hoje em dia a gente vive uma guerra política, né? Quando a gente vai falar de narrativa entre direita e esquerda. E faz parte da democracia ter essas polarizações. Só que a gente precisa se respeitar e valorizar a democracia, de ouvir um outro que, independente de que ele possa ter um posicionamento diferente, um partido diferente, uma cor diferente, ele é uma pessoa, é um ser humano. Então, a gente precisa respeitar e garantir o direito dele se manifestar. Então, é sobre isso que a gente fala no Jump. Eu já formei mais de 350 jovens nesses últimos anos, preparados para se posicionar. Inclusive, eu vi nas suas redes, teve uma edição, não sei qual foi, que foi até o Bertaioli, né? Ele foi dar uma palestra, uma fala lá. Qual edição foi? Foi na edição do ano passado. É isso, eu trago líderes públicos que falam da sua trajetória, que dão dicas de comunicação, de oratória, que inspiram essa juventude a entender que a política também é importante para eles, né? Eu falo, pode ser que a gente não tenha tantos jovens aí que se interessem pela carreira pública, mas é importante as pessoas se apropriarem do poder, né? Então, realmente, o poder emana do povo, as pessoas precisam se apropriar, acompanhar seus representantes e ter esse ensinamento sobre como exercer liderança. Legal. O outro é o Decola Jovem. Esse é fantástico, porque eu acho que quando o poder público, quando a política, quando o vereador, o prefeito, o secretário chega realmente na população, eu acho que isso não tem preço, né? Independente de qual é o valor, independente de quanto você gastou, se chega realmente, eu acho que tudo é válido. E esse realmente, as 2 edições que eu fui, fantástico. Conta um pouco pra gente do Decola. Olha, o Decola é um projeto que me emociona. Eu quero poder muito levar isso para outras cidades, assim, quando for eleita deputada, se Deus quiser, porque é uma oportunidade que transforma vidas, né? O Decola, ele nasceu justamente disso, de conectar os jovens às possibilidades de estudo e trabalho de Mogi das Cruzes e região. E hoje a gente impacta a região, né? São mais de 15 mil estudantes nesses últimos 5 anos que foram impactados. Então, ali o aluno encontra estandes de faculdades, cursos técnicos, profissionalizantes, e eles também são mentoriados, né? Então, recebem mentoria para poder decidir o que eles querem fazer, porque muitas vezes há essa dúvida, né? São tantas possibilidades, mas muitas vezes eles não sabem por onde começar.
E eles têm a oportunidade de sentar com profissionais renomados de diversas áreas profissionais para tirar dúvidas, para poder se encaminhar e entender quais são os caminhos que eles podem tomar, e tem também palestras inspiradoras. Esse ano, nós teremos o Decola dia 15 e 16 de setembro, né? São mais de 45 escolas envolvidas e é um movimento muito inspirador de restaurar a crença na educação. Eu sempre vou falar sobre isso, né? Que a educação continua sendo o melhor caminho para transformar vidas. Legal. Eu acho que uma coisa que as pessoas querem saber, e eu também fico muito curioso, e o pós-Decola? Como que é a reação? Como que é o seu feedback depois de fazer um evento desse? Dá resultado? Não dá muito? Os jovens estão querendo, estão afim ou não estão? Dá muito resultado, sim. A gente acompanha as métricas pelas instituições de ensino, né, que tem ali dentro. Então, são faculdades, cursos técnicos, que acabam até fazendo sorteio de bolsas, de desconto. Então, a gente já viu alunos entrando na faculdade com desconto conseguido pelo Decola Jovem. Isso é sensacional. Sim. Eu lembro que eu era muito jovem, desculpa abrir um parênteses, eu lembro que eu era muito jovem. E o meu pai é o fundador da empresa. A empresa existe há 44 anos, foi fundada em 83. E aí, na década de 90, mais ou menos, meu pai começou a fazer um desfile de Miss Sabes. E tinha algumas regras. Para você, Sabes é a Sociedade de Amigos de Bairros, para quem não sabe, né? E tinha algumas regras. Uma das regras, a menina não poderia nunca ter subido numa passarela. Ou seja, ela nunca deveria... E sabe qual que era o prêmio? Bolsa de faculdade na Unisus, quem ganhasse. Que legal. Então, aí as meninas entravam e a ganhadora, que era do bairro, ganhava uma bolsa 100% na faculdade do Nazi, que era o nosso patrocinador. Aí, aos poucos, a gente foi dando bolsa de estudo e 50% para a segunda, terceira, quarta. Isso é sensacional, né? Isso é muito legal, principalmente quando as pessoas aproveitam essas oportunidades. Que nem E tem todas muita aproveitam, gente. né? Nem todas, mas as que aproveitam. Sim, nem todos aproveitam, mas quem aproveita, a gente vê aí um significado muito grande. Para mim, assim, é uma honra, sabe? Eu passar na rua, às vezes eu tô andando na rua, eu sou abordada por algum jovem que foi impactado pelo Que Decola, legal. alguma mãe, né, que viu o aluno participando do Decola. Então, quando eu falo de política feita com propósito, é sobre isso, sabe? Eu vejo que esses 6 anos como vereadora já valeram. Quando eu olho esses números, Que olho legal. esses impactos. Que legal. Malu, 6 anos. Agora você tem mais 2 anos de mandato, caso se reeleja, vai para deputado. Aonde que a Malu quer chegar? Olha, eu quero chegar num cenário ideal, que eu acho que é um tanto utópico, mas assim, é o que me move todos os dias, né? Eu quero muito chegar, Douglas, em um momento de país, de estado, em que os sonhos das pessoas não sejam limitados pelo bairro em que elas nasceram. A gente tem muito isso no nosso país. Dependendo do bairro que você nasce, dependendo do seu CEP, você pode sonhar grande ou você pode sonhar pequeno. Você pode ter seus direitos garantidos ou não. E essa injustiça, ela é o meu motor, né, para poder trabalhar na política. Porque eu vejo que é só através da política que a gente consegue tornar a vida das pessoas melhor. Então, assim, para mim, ver um jovem que tem um potencial gigantesco para poder realizar o que ele quiser, não conseguir sonhar, porque ele está numa esfera de limitação muito grande, por N motivos, seja pela uma moradia escassa, por um bairro que não tem tanta segurança, por não ter as oportunidades próximas a ele, isso mexe muito comigo. Então, pensando assim, não em cargos em específico, mas onde você quer chegar? Eu quero chegar num momento de país em que a gente consiga garantir essas oportunidades iguais para todos, né? Legal. Vamos falar agora da sua candidatura a deputado estadual. Acho que a gente falou bastante, né, aí de quem é a Malu Fernandes. Como surgiu o convite? Da onde veio a ideia para você se candidatar a deputada? Douglas, eu entrei na política com essa convicção de que é um legado que a gente quer deixar e que também faz sentido abrir caminhos para outras pessoas e ir crescendo. Né? Então, eu sempre bati na tecla sobre isso. Muitas reeleições de alguns políticos. Eu não acho isso tão saudável para a democracia. Então, eu entendo que, estando já no segundo mandato, faz sentido crescer, porque a gente quer poder contribuir muito mais.
O partido me convidou ano passado, né? O Valdemar Costa Neto me convidou, o presidente Tadeu Candelário me convidou para compor a chapa para deputada estadual. E a gente entendeu que faz sentido, o nosso grupo entendeu que faz sentido, porque a gente tem muito para poder fazer. E tem muitas demandas que acabam chegando para a gente ali na Câmara Municipal, que são demandas que se resolvem só com a atuação do Estado. Então, vou falar, por exemplo, um exemplo muito básico. Sim. A questão das escolas estaduais, que é algo que eu já trabalho, de certa forma, indiretamente. Eu recebo de mães a preocupação quando seus filhos vão sair da escola da prefeitura para entrar na escola do Estado. A preocupação sobre a qualidade. E eu não vejo muitos deputados dedicados a fiscalizar, a acompanhar e a lutar por uma educação estadual de qualidade. Por isso que eu entendo que a nossa candidatura é importante, porque eu tenho a vivência da escola estadual, né? Eu cresci na escola estadual, eu sei o que o professor passa, eu sei o que é o chão da escola, e eu acredito que essa experiência é importante ter ali na Assembleia Legislativa, para a gente ter realmente deputados comprometidos com essa causa. Então, eu recebi esse convite dos presidentes, né, do partido, e aí, quando eu olhei para o nosso propósito, eu entendi que fazia muito sentido, porque a gente quer poder ampliar nossa capacidade de atender as pessoas, não só de Mogi, mas agora de toda a nossa região. E caso você seja eleita, quais vai ser a sua prioridade? O que você já pensou? Você já tem um projeto? Como vai ser? Bom, quando eu for eleita, porque eu vou ser eleita se Deus quiser, com certeza a minha prioridade vai ser a escola estadual. Então, eu quero poder fiscalizar com um olhar muito especial, óbvio, para a nossa região. Todas as escolas estaduais, eu tenho essa meta de visitar todas as escolas estaduais e, óbvio, né, fazendo um cronograma para todo o estado de São Paulo, porque são mais de 5.000 escolas. Eu quero poder ser aquela deputada que vai chegar nas escolas, que vai entender a questão da infraestrutura, ouvir os professores, porque hoje os professores estão sobrecarregados. A gente tem muitos quadros assim de professores saindo de licença porque estão com a saúde mental comprometida. Então, eu quero ser essa deputada que vai olhar para a educação e, principalmente, vai lutar por uma formação que seja de acordo com a realidade da vida real. O que seria isso? Hoje, os nossos alunos saem da escola sem ter o preparo para o mercado de trabalho e sem ter o preparo para a vida real, né? Seja como cidadão, seja como um profissional. Então, eu quero poder lutar por isso, porque hoje a nossa educação do estado de São Paulo é uma das piores do Brasil. Hoje a gente está em 10º lugar quando a gente vai falar de DEB. Eu quero poder mudar esse jogo. Mogi das Cruzes, o que precisa melhorar? Onde que a Malu vai posicionar? A educação, com certeza, é um caminho, ter esse reforço na saúde, né? Hoje a gente precisa ampliar aqui a capacidade dos nossos hospitais da cidade, ter mais esse apoio. Hoje mesmo eu estava conversando com uma funcionária ali do Hospital Arnaldo, né? No hospital estadual, que tem uma capacidade gigantesca, Douglas. É uma cidade praticamente, um bairro praticamente ali, e que podia atender muito mais as pessoas, mas não tem gente trabalhando para ampliar a capacidade desse hospital, né? Então a gente podia ter ali um atendimento para hemodiálise, um ambulatório de saúde mental, porque tem estrutura para isso, mas também não tem nenhum deputado lutando para trazer mais investimento e abrir as portas desse hospital. Então a saúde, com certeza, é algo que a gente precisa reforçar na nossa cidade. E como é que tá a Malu com o governo de Mogi das Cruzes, a prefeita Mara, o vice-prefeito Theo? Como que você está com eles? Olha, a gente tem uma relação de parceria, de respeito, né? A Mara é do PL, é do meu partido, assim como o Theo. Então, nós caminhamos juntos. E é o que eu falo, não adianta a gente ter bons prefeitos se a gente também não tem bons deputados para ajudar esses prefeitos. Porque a gente sabe que o orçamento municipal é extremamente limitado, né? O orçamento municipal precisa, sim, de reforço e precisa da voz de mogianos na Assembleia Legislativa trabalhando junto com o governador para trazer apoio para a prefeita. Então, é isso que eu quero fazer. A gente tem alguns que trabalham muito, mas ainda falta bastante, né? E fora que nós não temos mais o Bertaioli, né? Porque o Bertaioli era um nível hard, né? O Bertaioli ajudava demais a impulsionar a cidade e aí ele fez a opção de ir para o Tribunal de Contas, uma escolha dele, pessoal, que tá tudo bem também, mas ele como deputado, ele ajudava demais a cidade, né?
Exatamente. Nós não temos, por enquanto, né, um deputado federal de Mogi. Agora temos a chance de eleger o Farofa, que é um candidato aqui de Mogi. Né? Eu tenho uma dobrada com ele, incentiva a campanha dele, porque ele é uma pessoa que merece estar nesse lugar, que representa muito a nossa cidade. E na Assembleia Legislativa, nós temos deputados da região, mas a nossa representatividade ainda é muito fraca, né? Então, acho que podia ser melhor. A gente podia eleger mais deputados até para ter mais força na hora de bater na porta ali do governador, para poder cobrar mais resultados e retorno para nossa cidade. Eu bato sempre e em todas as entrevistas eu vou falar para você. Pessoas do Alto Tietê, nós daqui temos que votar nos candidatos daqui. Porque os estudos, Malu, é que 50, 60, 50, 40% dos votos de toda a região, ou seja, do Alto Tietê, vai para candidatos de fora. Se todas as pessoas, os eleitores daqui do Alto Tietê votassem nas pessoas daqui, elegeriam todos os deputados. Só que as pessoas voltam fora. Isso a gente vai bater em toda entrevista. Vamos votar no candidato da nossa região. Malu, aproveitando falar em dobrado, o que aquele figura do prefeito de Ilhabela, Colucci, estava fazendo no lançamento da sua campanha? Olha, o prefeito Colucci é um amigo, né, do partido, me conectei com ele através do PL, e Ilhabela tem muito para ensinar pra gente, porque tem muitos casos... Ilhabela e o prefeito Colucci. E o prefeito Ele Colucci. É muito bom, aquele cara é um fenômeno. Ele tem a personalidade dele forte, mas ele é um fenômeno na política e entende muito. Exatamente. Colucci é um exemplo de gestão pública. Sim. Eu estive lá pessoalmente com ele algumas vezes, vi ele atendendo as pessoas, vi o quanto ele é ousado, porque na política você precisa ter coragem e ousadia. Porque é de fato bem desafiante esse ambiente, principalmente para as mulheres e para jovens, mas também você precisa ter ousadia porque tem muita burocracia, tem muita gente dizendo que é difícil realizar as coisas. Então, você vai querer fazer um projeto incrível para ajudar as pessoas. Com certeza vai ter 1000 barreiras. Porque é a forma como a burocracia e o poder público foi construído no nosso país, para ser difícil ajudar as pessoas. E eu vejo essa diferença no Colucci, porque ele é extremamente ousado, ele faz acontecer, Sim. Ele tira do papel, ele peita mesmo. Ele briga. Ele briga para poder, de fato, conseguir entregar. Então, eu fui lá, conheci a maternidade deles, antes da gente inaugurar a nossa, conheci a maternidade, assim, já tem ali um sistema de atendimento humanizado, com banheira para as mulheres, assim, coisa de nível particular mesmo. As escolas, né, tem um preparo incrível. Então, assim, Ilhabela cresceu muito e eu vejo que são bons exemplos que a gente precisa se inspirar na gestão pública para trazer também para nossa região. O filho dele é candidato, né? O filho dele é candidato. Merece muito, viu? Merece muito também. João Colucci, ele é um jovem também que está ali ao lado do pai, que ajudou a construir todas essas entregas e agora ele vem para deputado federal. Malu, onde mais você visitou? Você é do Renova também, né? Sim. Onde mais você visitou que você acha que é excelência? É uma coisa que, putz, é bem bacana isso como poder público. Olha, eu fui para Itu, numa experiência do meu mestrado. Ali eles têm uma escola do saber, que é bilíngue. Né? Hoje a gente ainda precisa avançar muito nessa educação que seja conectada mesmo, né, para os nossos estudantes. Eles têm ali a escola do saber, rede do saber, assim, é um modelo de ensino municipal fantástico. Eles têm parceria com a Apple, eles têm parceria com... E é ensino bilíngue mesmo. O aluno, ele aprende as matérias em inglês. Então não é aquela coisa que ele tem uma aula em inglês fora da grade, não, ele aprende as matérias em inglês. Tem espaço de beach tênis, um suporte de saúde integrado dentro da educação. Então, Itu tem aí alguns exemplos para a gente voltado para a educação bem interessantes também. Legal. Malu, agora vamos falar de um assunto chato. Você está sendo muito atacado nesses últimos meses. Conta para nós, o que está acontecendo? Faz parte, né? Os ataques fazem parte da trajetória de toda pessoa que está na política, mas quando a gente vai falar sobre a trajetória de uma mulher jovem, tem seus detalhes
que a gente precisa prestar atenção, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma medida protetiva contra o meu ex-namorado, porque eu sofri violência psicológica no meu relacionamento. E a partir de algumas situações do relacionamento, foram usados isso para poder tentar criar um processo de difamação e criar um processo de ridicularização da minha postura como mulher dentro da política. Isso foi um exemplo no próprio lançamento nosso de pré-campanha. Né? Eu fiz um evento de lançamento no mesmo dia, na mesma hora, começaram a sair algumas reportagens, né, fundamentadas pelo indivíduo, né, para tentar, de certa forma, difamar a minha postura como mulher dentro da política. No mesmo dia? Foi no mesmo dia. Caramba! Foi no mesmo dia que foi feito, no mesmo dia, no mesmo horário, né? Saiu uma matéria sobre isso, sobre uma questão extremamente infundada, com uma acusação contra mim. E eu tive que trazer ao público uma situação que eu vivi na minha vida privada, né? Na minha vida particular. Eu tenho uma medida protetiva desde abril. Eu nunca citei sobre isso, eu nunca falei sobre isso em nenhum momento, porque eu entendo que não preciso misturar as questões pessoais com o meu trabalho. Mas esse fato foi usado para tentar trazer um processo de difamação e descrédito da minha atuação como mulher. Então, esse é uma das perseguições que a gente tem vivido, mas isso tem me dado muita força. Pelo contrário, né, eu entendo que, apesar dos ataques, a gente precisa olhar para o nosso propósito. E meu propósito sempre foi trabalhar pela juventude, pela educação, pelas mulheres. Eu sempre defendi o combate à violência contra as mulheres. Graças a Deus, a gente tem sido muito bem amparado do ponto de vista jurídico, até mesmo contra um portal aqui da região, né? E eu valorizo muito o seu jornalismo, que é um jornalismo sério, que escuta, que de fato ouve a verdade dos fatos e não traz de uma forma direcionada. Então, a gente teve uma conquista muito significativa contra um portal aqui da região que usou, com certeza, a violência política de gênero para tentar me denegrir, né? Então, usando de memes, de caricaturas, de expressões para tentar me diminuir por conta da minha idade e por conta do meu gênero. E a justiça reconheceu isso e pediu para esse portal retirar essas postagens. 2 vezes a gente teve vitória na justiça. E você acha que, pelo fato de ser mulher, isso é mais negativo? Isso é pior do que se fosse um homem? Porque eu vi também algumas coisas com a prefeita Mara, é meio absurdo, né? Não é legal. É diferente a crítica. A diferença é a crítica que se fazem para os homens na política e se fazem para as mulheres. Quando você tenta atacar uma mulher dentro da política, você percebe que os ataques são sempre relacionados à sua vida pessoal, são sempre relacionados à sua postura, à sua imagem, né, à sua vestimenta, então a sua forma de falar. Dos homens é diferente. Cabelo, né? A pessoa fala do cabelo. O cabelo, né? Começa a falar da idade, é nova demais ou é velha demais. Então, assim, tem gente que acha que isso é mimimi. E eu não é mimimi. Eu não sou feminista, né? Eu não tenho esse viés ideológico. Mas, como mulher, eu sinto isso na pele. E a gente precisa falar que é violência política de gênero, um processo de difamação, de tentar desconstruir a mulher dentro da política. E eu vivi isso, infelizmente, por conta de uma questão pessoal, de um ex-relacionamento, e também por um jornal. Nosso tempo, que não foi o nosso, né? Jornal. Não foi o seu, graças a Deus. Nosso tempo está terminando. O microfone está à disposição. Você foi... a mídia aí, algumas mídias publicaram sobre desvio de verba, alguma coisa. Explica aí no microfone para nós. Bom, primeiro eu quero agradecer, Douglas, pela oportunidade. De fato, não foi o seu jornal, porque é totalmente diferente, né? A gente tem aqui uma transparência. Sobre desvio de verba, mais uma acusação infundada que não tem nenhum tipo de embasamento, né? Tudo que eu faço na minha vida pública é com muita transparência e eu tenho uma questão de política com propósito e com princípios. Então, todas as acusações contra mim não viraram ações no Ministério Público, não viraram ações na Polícia Federal, que até me colocaram dentro de questões da Polícia Federal. Teve gente que achou que você estava presa, né? Teve gente que achou que eu estava presa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa eleição, gente, porque tem muita fake news, tem muita gente enviesada usando palavrinhas chaves
para tentar desconstruir um trabalho de 6 anos, de uma trajetória de 6 anos, que tem impacto, que tem resultado, que tem projeto, que tem entrega. Então, a gente precisa ter um pouco mais de criticidade, né? Então, para alguns jornais, eu não tenho nem o que falar, porque, assim, é tão mal feito, né, que a gente não tem que nem dar moral. Malu, muito obrigado. Eu agradeço você ter vindo. Você é uma querida. O seu trabalho é muito bom. Obrigada. A Josi é fã do seu trabalho, porque você mexe com jovens, você faz eles, né, se movimentarem. Eu também gosto, porque eu adoro quando o poder público está em benefício maior que a população. E suas considerações finais aí, por favor. Douglas, obrigada pela oportunidade. Fico muito contente de poder estar aqui falando do nosso projeto. Se você puder continuar acompanhando do nosso trabalho, sou Malu Fernandes no Instagram. Para deputada estadual é 22010. Nós queremos levar essa mudança que já começamos aqui em Mogi para o estado de São Paulo. Então, se você acredita que a juventude, que as mulheres podem entregar mais na política, vote Malu Fernandes nessa eleição. Obrigado, Malu. E essa foi mais uma entrevista do Grupo Gazeta Popular de Comunicações. Clica aí no sininho, siga a gente no Instagram, @Gazeta Popular Oficial, e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!